Você já deu um presente para alguém que você ama? Provavelmente, né? E para que você desse esse presente, você teve que pesquisar, estudar a pessoa, porque você ama ela ou ele e você deseja agradá-lo, tornando a vida dele mais feliz. Jeová também nos deu 2 presentes: o sexo e o casamento. São presentes assim perfeitos de Jeová, quando é usado da maneira de Jeová. E todas as vezes que na Bíblia ela fala sobre esses 2 assuntos, Jeová ele usa de muita dignidade, muita honra, muita pureza quando vai abordar desses assuntos. Para falarmos sobre o sexo e o casamento, nada mais oportuno de que falarmos de Adão e Eva. Adão e Eva, o próprio Jeová os criou e queria que eles fossem felizes. Mas tem uma particularidade na Bíblia que menciona o que ocorreu antes de Eva ser apresentada a Adão. Quer ver? Abre as Bíblias, por favor, as suas Bíblias, em Gênesis capítulo 2. Gênesis, o capítulo 2. Olhem os seus olhos aí, por favor, o versículo 21 e o 22. Aí está falando que Jeová, quando criou Eva, ele fez ela da costela de Adão, moldou da costela dele. Aí o versículo 22 fala que ele levou ao homem, a Adão. Quando Adão a viu, o versículo 23 diz assim, ó: o homem, no caso Adão, disse: esta por fim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Isso aqui é uma poesia. Todos os versículos, a não ser esse daqui do versículo 23, tá todos iguais, não está? Olha aí para você ver, por gentileza, irmãos. Mas o versículo 23 tem um espaçamento maior, não é? Porque isso é uma poesia em hebraico. Não parece, mas é. Porque a poesia na língua portuguesa, ela é rimada. Já no hebraico, ela é para chegar num denominador. O que ele quis dizer com isso, com essa poesia? Que ele queria conquistar o coração daquela vislumbrante mulher. O próprio Perspicaz diz isso, que quando Adão a viu, ele ficou vislumbrado de tamanha beleza. Então a primeira poesia foi criada por causa de vocês, mulheres. Ele queria galanteá-la. Ele romantizou a situação. Tanto é que o versículo 24, o próprio Jeová abençoou aquela união. Ele disse que eles seriam uma só carne. E após isso eles poderiam ter relações sexuais. Então o sexo, ele poderia ser realizado ou feito, mas ele não deve ser a parte mais importante do casamento deles e nem o nosso. O marido e a mulher, eles devem aproveitar a companhia um do outro e as qualidades um do outro, para que o casamento seja feliz. E falando em casamento feliz, Atos capítulo 20, versículo 35, lá fala que há mais felicidade em dar do que em receber. Então, quando os dois, eles se dão em prol um do outro, gastam em prol um do outro, o resultado é um casamento feliz. E quando é criado da forma de Jeová, o casamento oferece um ambiente estável, até mesmo para criar os filhos. Então nós, casados e solteiros, precisamos colocar tudo que está na Bíblia em prática no que tange ao sexo e o casamento. E controlar os nossos desejos sexuais. Controlar desejos sexuais. Olha o que a Bíblia fala em Colossenses, o capítulo 3, versículo 5, sobre essa questão. O próprio Jeová, de uma forma amorosa,
Haja vista que ele que criou o sexo, o casamento e o corpo humano, a anatomia toda ela, ele sabe o que é melhor para nós. Então, em Colossenses, o capítulo 3, o versículo 5, vamos ler aqui, por favor. Olha o que diz aqui a Bíblia, no versículo 5. Façam morrer, portanto, os membros do seu corpo com respeito à imoralidade sexual. Impureza, paixão desenfreada, desejos prejudiciais e ganância, que é idolatria. Essa expressão aqui, façam morrer, é no sentido de que temos de tomar medidas radicais na vida, medidas radicais, matando por inanição qualquer desejo errado, ou qualquer desejo que nos leve a cometer imoralidade sexual, impureza, paixão desenfreada. Um artigo da Sentinela disse que talvez o que pode despertar um desejo errado são coisas assim, bem cotidianas da vida. Talvez se um perfume, uma pessoa, um lugar, uma comida, um tipo de comida, uma bebida alcoólica, um certo tipo de bebida alcoólica, despertar em nós um desejo errado, nós temos de tomar medidas radicais para não fazer uso daquilo. Mas o porquê não fazemos uso disso? Por que queremos agradar a Jeová? Olha só o versículo 6. Versículo 6 diz assim: por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus. Sim, um Deus que é puro, paciente, bondoso, amoroso, benigno, mas se tivermos desejos errados com respeito a essas coisas, isso pode nos levar a cometer isso, essas coisas impuras. E isso leva à ira de Jeová. Então não queremos despertar a ira de Jeová por mexer com essas coisas. Isso mexe com os sentimentos e desagrada a Jeová, né, irmãos? Não queremos desagradar um Deus tão bondoso que é Jeová, tão amoroso, tão cuidadoso que é o nosso Deus Jeová. Por isso vamos analisar 2 pontos. Primeiro, no que tange ao casamento e depois para os solteiros. Por exemplo, o que a Bíblia fala sobre o sexo no casamento? Será que a Bíblia tem instruções oportunas, princípios práticos? A resposta é um enfático sim, né? Primeiro aos Coríntios, o capítulo 7, que eu convido a todos os irmãos, abrem por gentileza. Enquanto vão abrindo aí em capítulo 7 de 1 aos Coríntios, o contexto vem falando sobre relações sexuais, ok? Então, relações sexuais, quando é casado legalmente, ele pode, perante Jeová. É aceitável. Mas aí a pessoa casa e existe uma incompatibilidade sexual. Às vezes, um dos cônjuges, eles têm uma necessidade maior. Ou ele ou ela tem uma necessidade maior. E talvez isso não é suprida. Como lidar com esse assunto delicado? O texto vai falar. Primeiro aos Coríntios, capítulo 7, versículo 3 e 4. O marido dê à esposa o que lhe é devido. Isso aqui é atividades sexuais. E faça a esposa o mesmo para com o marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Do mesmo modo, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Então, um ao outro deve suprir em sentido sexual. Mas aqui não disse essa incompatibilidade, né? Jeová, na sua elegância, no versículo 5, ele aborda sobre isso, sabendo que seríamos imperfeitos. Não privem um ao outro do que é devido, ou não deixem de ter relações sexuais, né? A não ser, por consentimento mútuo, por um tempo determinado, para que dediquem tempo à oração e depois se unam novamente, a fim de que Satanás não os tente pela sua falta de autodomínio. A expressão aqui, a não ser por consentimento mútuo, não privem de relações sexuais, a não ser por consentimento, conversa, mútuo, 2 pessoas. Então, deve
se deve ter, quando existe essa carência, uma conversa entre os dois. Uma conversa bondosa, franca, amorosa. Eu tenho essa necessidade, o que está havendo? Não é para ficar conversando com as outras pessoas, né, sobre esses assuntos íntimos. Para conversar com o cônjuge. E, inclusive, uma sentinela de 1º de fevereiro de 82, lá fala a seguinte frase. Muitos casais, eles conversam sobre diversos assuntos, mas carecem de conversas de natureza sexual ou íntima. E não é verdade? Muitos casais, eles conversam de tudo. Viagem, roupa, comida, construção, reforma, atividades teocráticas, que não é errado. Mas se tem uma necessidade de assuntos íntimos que precisa ser pautado entre os dois, isso deve ser pautado. Não precisa se ter vergonha, né? Ou melhor dizendo, às vezes a pessoa tem vergonha, mas não deve deixar que a vergonha sobrepuja a franqueza, o amor, o carinho, né, que precisa ser falado. Isso é importante porque aqui, no versículo 5, disse que o diabo, Satanás, ele pode pegar essa brecha, esse risco que existe no matrimônio e tentar atrapalhar o matrimônio, atrapalhar o casamento. E nós não queremos que o diabo atrapalhe o nosso matrimônio, o nosso casamento. Então, as relações sexuais, portanto, elas dão alegria e satisfação quando seguem os padrões de Jeová. E porque cuidamos muito do nosso casamento, do nosso matrimônio. Olhem em Hebreus, por gentileza. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, o versículo 4. Diz a Bíblia: o casamento ou matrimônio seja honroso entre todos, e o leito conjugal mantido puro, porque Deus julgará os que praticam a imoralidade sexual e os adúlteros. Então, Jeová, ele vai julgar, essa expressão no grego, esse julgamento, é um julgamento condenatório. Então, Jeová, ele vai julgar os adúlteros, aqueles que não cuidam do casamento. E quem comete adultério mostra uma grande falta de respeito pelo dador da vida e o dador desse presente maravilhoso que é o casamento. E quem faz isso, não só, irmãos, causa sofrimento para ele mesmo. Ele vai se tornar uma pessoa muito triste, mas vai causar sofrimento para a família, congregação, e é muito ruim quando isso acontece. Mas para cuidar dessa joia preciosa, nada mais é oportuno falarmos de uma joia chamada diamante. Por que vamos falar do diamante? Aqui no versículo 4 falou, o casamento seja honroso. O diamante, ele é uma joia muito bonita. E o que o ourive faz com ela? Quando ele retira da natureza, ele faz o polimento dela. Faz o polimento de uma forma que a luz possa ser refletida dentro dela. Por que refletida dentro dela? Porque ela é como se fosse um cristal. E ela é tão dura, mas tão dura, que a luz, quando entra nela, ela perde a velocidade. Por isso que quando a gente vê um diamante, até mesmo por foto, né? Eu nunca vi um diamante assim, pessoalmente, só vejo por foto. Mas quando a luz é refletida, ele faz uma refração dela, tornando ele muito brilhante. Mas ele usa um óculos microscópico que ele tenta sanar todos os riscos daquela pedra. Tenta sanar todos os riscos, tornando-a muito bonita. Então a lição é, se um ourive pega uma pedra para torná-la bonita e brilhante, e até mesmo usa um óculos bem preciso, microscópico, para sanar os riscos, quanto mais o nosso casamento, né, irmãos?
Temos de observar se tem algum risco, tais como alguma falta de carinho, alguma falta de comunicação, alguma grosseria. Será que existe isso? Alguma indiferença. Então, esses riscos devem ser sanados. Nós devemos analisar a base da Bíblia, à luz da Bíblia Sagrada, para que o nosso matrimônio ele possa refletir as qualidades cristãs de Jeová, tanto na congregação como lá fora, entre nossos vizinhos, parentes, para que as pessoas deem glória a Jeová e possam dizer: aquele casamento daquela testemunha de Jeová é um casamento bonito. E o próprio Jeová Deus, ele deseja que o casamento dure para sempre. Ele tem essa vontade de Jeová. E o próprio Jeová, ele odeia o divórcio. Malaquias, o capítulo 2, versículo 14 ao 16, lá diz que homens israelitas, servos de Jeová, envelheceram com as suas esposas, usaram o que eles tinham de melhor delas, que era a juventude delas, e só porque elas envelheceram, eles se divorciavam dessas e buscavam mulheres mais novas. Aí Jeová disse: eu odeio o divórcio. E disse para esses homens, palavra forte: vocês são traiçoeiros. Traiçoeiro. Se tivesse algum traiçoeiro, você sentaria talvez perto de um traiçoeiro? A gente não gosta de traiçoeiro. Mas alguém que faz isso, tanto homem como mulher, viu, irmãos? Jeová classifica esse tipo de pessoa, essa conduta, esse ato. Mas algumas pessoas, eles decidem se separar quando tem uma situação tão extrema, que eles decidem se separar. Essas situações extremas está lá no livro Mantenha-se no Amor de Deus, na página 219 até a 221. Então lá vem delineando. Obviamente, essa decisão é da pessoa, é uma decisão pessoal, debaixo das orientações da Bíblia e da organização. Mas lembre-se, né? Uma decisão dessa, ela não deve ser tomada debaixo do calor da emoção, mas é debaixo de muita oração. Então, se o marido e a esposa, né, tiver cometido o que a gente chama de imoralidade sexual, o que a Bíblia chama, a Jeová ele permite a pessoa se divorciar, né? Não se separar, mas divorciar. Olha só em Mateus capítulo 19, versículo 9. Na verdade, essa orientação de Jeová, aqui diz o que fazer, né? Numa situação dessas. Né? É a pessoa e Jeová, não é a pessoa procurar meios, subterfúgios. Né? Diz a Bíblia: eu lhes digo que quem se divorcia da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casa com outra, comete o adultério. Repetindo, né? É uma decisão pessoal. A Despertar de fevereiro de 2010, página 9, 5, 6, 7, 8, vem explicando, abordando sobre esse assunto do divórcio, mesmo quando ele é validado. Repetindo, essa é uma decisão que não pode ser tomada no calor da emoção, mas debaixo de muita oração. Então, quando nós entendemos o compromisso que temos no casamento, que está envolvido o divórcio, vai nos ajudar a cuidar muito bem desse presente maravilhoso que é o matrimônio. E o ponto de vista de Jeová sobre o sexo para os solteiros, como isso beneficia quem é solteiro? A lei de Deus, ele proíbe todos os tipos de imoralidade sexual, todos os tipos. Jeová não dá nenhuma cancela para isso, né? Não abona isso. Primeiro aos Tessalonicenses, irmãos, vamos abrir por gentileza. Vamos dar um fundo histórico aqui. Primeiro a Tessalonicenses, capítulo 4. Aqui, os irmãos morando em Tessalônica, existia um deus padroeiro chamado Cabirus, de acordo com a sentinela. Esse deus, os adoradores, eles usavam roupas curtas, as danças eram imorais,
a promiscuidade, fornicação, o adultério era algo natural. As pessoas até banalizavam as orientações provindas do Criador Jeová. E até os médicos, diz a sentinela, prescreviam que a pessoa ela deveria liberar os desejos errados. Era prescrita para os médicos. Você está passando mal porque você reprime muito os seus desejos. Mas olha o ponto de vista de Jeová. Primeiro aos Tessalonicenses, o 4, né, irmãos? O versículo 3, ó. Pois esta é a vontade do Criador, de Jeová, que vocês sejam santos e se abstenham de imoralidade sexual. Então, se abster é passar longe, é correr, não fazer uso, e nem passar perto, é se abster. O resultado de se abster de imoralidade sexual, versículo 4 e 5, ó. Cada um de vocês deve saber controlar o seu próprio corpo em santidade e honra, não com paixão desenfreada, ávida, como as ações que não conhecem a Deus. Então, o resultado, a pessoa consegue controlar melhor o seu corpo. A pessoa tem um pleno controle, até certa medida, desse controle, quando ele passa longe da imoralidade sexual. E essa palavra no grego, imoralidade sexual, é porneia. Daí que vem a palavra pornografia. Jeová fala para a gente ficar longe desse tipo de coisas, né? De coisas sujas. E isso foi feito para nos proteger em danos físicos e o dano que é mais assim difícil de ser curado, que é o dano emocional. Então, se você é solteiro, você tem a consciência tranquila. Você deita no travesseiro, às vezes o travesseiro é até fino, mas você deita com a consciência tranquila. E você tem franqueza no falar. Você que é solteiro jovem, criança, adolescente, e você que é solteiro mais idoso, com mais idade, tem franqueza no falar. Porque você vive à altura dos princípios da Bíblia. E muitos hoje acham normal e aceitável ser homossexual. Mas Jeová, de uma forma muito amorosa e bondosa, ele condena isso. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 6, o 9 e o 10, lá ele condena esse tipo de conduta. Jeová não aceita. Mas Jeová está de braços abertos, de acordo com o versículo 11, quando alguém se arrepende, sendo homossexual, sendo imoral, de diversos pontos, diversos modos, mas se a pessoa se arrepender e deixar sua vida para trás, o sangue do Cristo cobre o pecado dele, de acordo com o versículo 11. Mas para isso a pessoa tem que fugir da imoralidade sexual, fugir dos desejos errados. E as pessoas que praticam a imoralidade, eles não têm paz, né? E para se ter paz é preciso ser puro. Mas uma das coisas que as pessoas praticam, lá no seu cantinho, de forma muito secreta, é a masturbação. A masturbação é um hábito impuro que faz com que a pessoa fique envergonhada, reprimida, ansiosa. Porque ao invés de amortecer, diminuir os desejos errados, isso faz com que os desejos errados vão lá em cima. E fica muito fácil de alguém praticar um pecado grave, né? Mas a Bíblia tem a solução. Salmo 101, versículo 3, a Bíblia fala para ficarmos longe e não colocar nem os nossos olhos no que tange a coisas fúteis. E o livro Jovens Perguntam, na página 178 a 182, lá tem conselhos bem práticos. Volume 1 do livro Jovens Perguntam, página 178 até a 182, sobre a luta que a pessoa talvez tenha para se livrar do hábito egoísta e impuro, que é a masturbação. Mas só se a pessoa ficar longe de uma certa praga, um certo entretenimento nojento, que eu pediria, por gentileza, irmão, coloca a imagem, por favor, que é a pornografia. Olha aí. A pornografia
quem inventou ela foram os demônios. Quando a pessoa ela vê pornografia, é como se ele caísse num buraco sujo, profundo e escuro. E os demônios, eles são muito rápidos em enterrar a pessoa viva lá dentro. Então, quando alguém vê pornografia, os demônios começam a enterrar rápido a pessoa nesse buraco. Às vezes a pessoa pensa assim, não, aqui consigo sair sozinho. Mas ele está enganado. Quando ele pensa isso, a terra já está na altura da sua cintura. Ele tenta se sair, já está na altura do seu ombro. E a única coisa que ele tem a fazer, o que é? Devido ao peso, é gritar por socorro. Pedir socorro. Então peça socorro. Se ficar sabendo de alguém que viu esse entretenimento, ajude ele a se livrar disso, né? Então a pessoa precisa pedir socorro a Jeová, debaixo de oração. Peça socorro a Jeová, ore a Jeová pedindo um desejo de ódio por esse tipo de entretenimento. Peça socorro aos anciãos, que são homens muito hábeis e têm a mão e o braço forte para retirar essa pessoa do fundo do poço. E peça, por favor, a ajuda, né? O socorro, por ler e estudar muito a palavra de Deus. E, obviamente, o povo de Jeová é um povo muito puro e santo, né? Mas esse tipo de entretenimento está em todas as partes. E os pais, né? Você que é pai ou mãe, converse com seus filhos e mostre o ponto de Jeová sobre os assuntos, né? Sobre esses pontos. Mostre o que Jeová pensa sobre esses assuntos. Não fique esperando até que os seus filhos sejam expostos a ideias imorais por meio de colegas de escola ou professores. Então, é você que é pai ou mãe, vocês que são pais, precisam ensinar seus filhos sobre esses assuntos íntimos. E o livro Família Feliz, capítulo 8, lá deu dois conselhos para os pais, quando falarem sobre esses assuntos com os filhos. Diga para os seus filhos assim, que ninguém deve tocar no corpo dos seus filhos sem autorização deles e de vocês. E ensine seus filhos que ninguém deve falar palavras pejorativas e de baixo calão quando se refere ao corpo humano ou a algumas partes do corpo. Ensine os seus filhos que isso é santo e puro, são presentes que Jeová Deus deu a eles. O resultado, irmãos queridos, obedecer a Jeová nos dá felicidade e paz. Jeová nunca nos pediria algo que fosse impossível de fazer ou que poderia nos deixar tristes, né, irmãos? Jeová quer que a gente fique para cima, feliz, a gente vibre com a verdade, vibre com os irmãos. É o diabo que quer que a gente fique triste, que não vibre com os irmãos, que a gente fique mais acuado com respeito à verdade, a assuntos congregacionais, assuntos bíblicos. Então, o próprio rei Davi, ele viveu muitos anos servindo a Jeová, passando muitos apuros. Olha o que ele disse no Salmo 19. Ó. O benefício que ele teve de viver à altura da Bíblia, mesmo que talvez tivesse alguns tropeços, né? O Salmo 19, versículo 9 a 11 diz assim: O temor de Jeová é puro e dura para sempre. Os julgamentos ou os princípios de Jeová são verdadeiros, justos em todos os sentidos. São mais preciosos do que o ouro, do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel que goteja dos favos. Versículo 11. Por meio deles, o teu servo é alertado. Há grande recompensa em guardá-los. Existem tantas recompensas, né, irmãos? De servir a Jeová. E é o que vemos aqui na congregação. Vemos a paz que existe entre o povo de Jeová. Vemos também a felicidade que existe.
E nós somos alertados, né, para vivermos à altura desses dois presentes de Jeová: o sexo e o casamento. Você pode até fazer as coisas, nós podemos fazer as coisas do nosso jeito, mas nós nunca vamos encontrar a paz, nem a alegria, nem a segurança que vem de fazer as coisas do jeito de Jeová. Irmãos queridos, se você é solteiro ou casado, se você é casado, trate bem a sua esposa, trate bem o seu marido, trate muito bem os sentimentos que vocês têm um com o outro, né? Use os princípios para sanar os problemas. E se você é solteiro, continue vivendo à altura dos requisitos de Jeová. E se caso você algum dia for namorar, né? Você é solteiro, eu vou namorar. Eu pretendia ficar solteiro, mas eu conheci minha amada esposa. Então, às vezes você é solteiro e seu coração se apaixona por alguém. Uma sentinela de 2006, uma irmã missionária, o irmão Neitanor, falou para ela: se você for namorar com alguém, faça uma lista dos requisitos que você tenha para a pessoa. O requisito dela, sabe qual foi? Alguém que amasse mais a Jeová do que ela. Então, se você for namorar, namore alguém que ame mais a Jeová do que você, né? Que ame mais os irmãos do que você, que tenha mais conhecimento de Jeová do que você. Assim sendo, amados irmãos queridos, todos os cristãos, casados e solteiros, eles podem derivar de uma alegria imensa de ter paz mental e uma consciência limpa. E além disso, todos nós temos a perspectiva maravilhosa de viver para sempre aqui na Terra.